Olá, eu sou o Lucas da Criarte e hoje eu estarei avaliando na prática um perfil do Instagram. Então fique até o final para aprender a posicionar melhor a sua vitrine no digital. Cris, então fazendo o diagnóstico do seu perfil, nele eu estarei pontuando forças e fraquezas e dando sugestões para as fraquezas e reforçando isso que você já faz de bom para que continue fazendo. E também vamos trabalhar com esse material que eu vou te encaminhar junto com o vídeo, que vai te auxiliar nessas mudanças do perfil. E começando aqui pela sua biografia, ela está excelente no formato que você já deixa claro qual é o trabalho que você faz e você já tem também o link para as pessoas te chamarem no WhatsApp. Mas eu estou sentindo falta de duas informações principais aqui. Seriam elas: o seu raio de entrega, qual é a região que você atende atualmente. Eu imagino que seja Foz do Iguaçu, pelo nome aqui do seu perfil, mas é interessante deixar essa informação clara e ter uma chamada de ação para o seu link, porque o link solto aqui, muita gente não vai saber a que ele se refere. Agora, se você tem uma chamada de ação, por exemplo, clique no link e agende a sua consulta, isso já muda. Então, são esses os pontos de melhoria principais aqui da sua biografia. Agora, vindo aqui para a parte dos seus destaques, nós temos alguns pontos que podem ser melhorados, como, por exemplo, a definição de uma ordem de prioridade dos destaques, onde, por exemplo, eu recomendaria um primeiro destaque você colocando ali os depoimentos do seu público, que seria a prova social deles. Depois disso, a parte dos serviços que você oferece, que entraria aqui o lipedema, a fisioterapia para gestantes e a fisioterapia domiciliar. A parte de dúvidas, as principais dúvidas que geralmente o seu público costuma ter. E o endereço e região que você atende. E depois disso, nós teríamos aqui a parte do seu feed. Que o que acontece? Toda vez que nós entramos num perfil, nós vamos verificar alguns itens principais, que são a biografia, os destaques e as 3 publicações que ficam mais aqui no começo, que tem como ser fixadas. E o que acontece aqui? Dá para ver que as publicações que você tem atualmente não são as melhores publicações no sentido de já deixar claro qual é o trabalho que você faz e gerar uma conexão maior com o seu público. Então, eu te recomendaria algumas publicações fixadas que você pode estar fazendo, como por exemplo, na primeira publicação, você poderia fazer uma apresentação do espaço físico que você está atendendo hoje. Depois, na segunda publicação, falar um pouquinho mais sobre você, sobre a história de como você começou esse trabalho. E na terceira publicação, falar sobre os principais serviços que você oferece e os diferenciais. Porque, querendo ou não, por exemplo, a fisioterapia que você faz domiciliar, para quem tem dificuldade de locomoção, vai ajudar bastante. Então, é um item que você pode estar fazendo de mudanças e isso vai te ajudar bastante na hora de gerar conexão com seu público. E agora voltando para os outros itens importantes aqui do seu feed. Eu vi que você tem poucas publicações e elas começam lá em 2024. E após algum tempo você deixou um período muito grande sem postar. E isso acaba sendo um problema. Então, sempre que possível, eu recomendo que você poste com frequência. Igual você está postando agora já está muito bom. Porque o que acontece? Você demonstra que o seu perfil está atualizado e que você ainda faz esse trabalho com a físio. Agora, se a pessoa entra aqui no seu perfil e, por exemplo, vê que a sua última publicação fosse em 2024, ela vai acreditar que o seu perfil está desatualizado. Então, isso é um ponto importante a ser trabalhado, essa frequência. E um outro ponto é sempre priorizar
esses trabalhos em que você mostra o trabalho acontecendo na prática, porque isso gera uma confiança maior no seu público. E temos também a parte das legendas, que elas estão ótimas no sentido de você ter uma legenda específica para cada postagem, mas pelo menos um pedaço dessas legendas seria interessante de ser padronizada, com algumas informações, como por exemplo, horário de atendimento que você faz, a região em que você atende e também a parte do contato para as pessoas falarem com você. Porque imagina que eu conheci o seu trabalho por meio dessa publicação específica. Pela legenda, eu não sei como eu falo com você. Também não sei onde você está atendendo. Eu não sei se eu me encaixo como seu público. Agora, quando você deixa essa informação nítida, isso acaba melhorando e muito. E esse seria o nosso diagnóstico, Cris. E nós temos duas opções. Você pode fazer essas alterações por conta própria, conforme eu fui te apresentando, junto com o auxílio desse material que eu vou estar te encaminhando também, ou você pode nos contratar para fazer esse trabalho para você. E atualmente nós temos esse plano de reposicionamento de perfil, que tem ali uma fidelidade mínima de 3 meses, onde mensalmente nós vamos entregar 3 artes mensais para o seu feed e um vídeo de até 60 segundos. No caso, esse vídeo e essas fotos, nós não vamos até o seu local tirar essas fotos. Nós precisamos que você nos mande e nós vamos fazer as edições para deixar mais profissional. E isso nós podemos te auxiliar mandando ali algumas referências de como isso é feito, ou também podemos trabalhar com fotos de bancos de imagens, só que não fica tão bom quanto uma foto que seria direto sua. Então está incluso essas 4 artes mensais, a biografia otimizada, conforme eu te apresentei ali alguns itens, e esse reposicionamento visual. Tudo isso por R$ 375 mensais. No primeiro mês, então, mostrando um pouquinho de como seria esse reposicionamento aplicado, nós faríamos essas mudanças, colocando aqui a biografia atualizada, os itens de destaque para você poder colocar lá dentro depois, com a ordem de prioridade correta, e também a parte aqui das artes, colocando nesse primeiro mês principalmente aquelas artes que seriam fixadas, que eu te falei que já dá uma cara nova para o perfil, porque olhando aqui, geralmente é o que o público vai avaliar toda vez que entrar em um perfil do Instagram. E quando você tem essa vitrine bem estruturada, isso faz a total diferença. E depois nós conseguimos visualizar um pouco das postagens que nós podemos fazer para o seu perfil, como por exemplo, aqui nós temos diversos nichos: moda infantil, loja de móveis, odontologia e estética. Então, nós temos aqui as mais variadas publicações que nós podemos estar fazendo esse trabalho para você, tanto pegando, nesse caso aqui seriam de bancos de imagem, quanto pegando as imagens que você tiver do seu trabalho acontecendo. Fico no aguardo do seu feedback sobre o diagnóstico e também se há o interesse nesse plano de reposicionamento de perfil. Converse com a gente. E caso tenha se interessado por esse diagnóstico e gostaria de fazer o mesmo no seu perfil, é só clicar no link aqui na nossa descrição e você será encaminhado para a nossa página de vendas aqui da Hotmart. E a Hotmart é uma plataforma muito conhecida e muito segura que vai garantir a entrega do seu diagnóstico, com a possibilidade de uma avaliação após o término. E além disso, você consegue também se entrar em contato conosco que nós tiremos as suas dúvidas. E para finalizar a compra do diagnóstico, é só clicar num dos nossos botões de comprar agora.